Eu sou sempre grato a Deus quando Ele nos dá a oportunidade de estarmos reunidos para o louvor do seu nome. Obrigado, em nome da minha e sua equipa, por nos levar à presença de Deus através do louvor. Eu quero estar sempre na IBM, um bom lugar para estar, e louvamos a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, e Ele é digno de ouvir os louvores do seu povo. E nós estamos aqui exatamente por causa disto. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero dizer a cada um de nós que Deus tem dado o privilégio de estar aqui hoje, que pudermos continuar nesse espírito de louvor e adoração ao nosso Deus, porque não há nenhum outro Deus digno de ser louvado senão o eterno Deus que nos tem dado a vida, que nos tem trazido das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos assim, pela graça somente. Então, se tem a palavra de Deus, eu estou a chegar no fim da série que chamei o Evangelho a Todos os Povos. Foi a série que eu estava a fazer, já fazem alguns domingos, começando no capítulo 13 de Atos até o capítulo 17, onde eu termino essa série, o Evangelho a Todos os Povos. Então, nós olhamos vários textos, como Deus nos tem usado homens para levar o Evangelho a todos os povos, indistintamente. O Evangelho, a palavra não era só para os judeus, mas os gentios, os povos diversificados, como vimos a primeira viagem de Paulo e Barnabé, e a sua segunda viagem missionária, quando ele vai para fortalecer a igreja por onde tinham passado. Hoje vou estar a voltar para essa mesma temática do Evangelho a todos os povos, mas estarei a olhar como é que nós podemos anunciar o Evangelho no meio de pessoas céticas e sincretistas, pessoas que recusam-se a entender a essência do Evangelho, são pessoas céticas, elas se opõem, e pessoas sincretistas já estão misturadas com várias crenças, e elas estão aí e continuam sendo alvo e objeto da nossa mensagem. Daí eu estou a intitular a mensagem de hoje Comunicando o Evangelho no meio do mundo cético e sincretista. A palavra de Deus em Atos capítulo 17, de 1 a 34, é um texto longo, mas vou fazer a leitura só a partir do versículo 15 desse texto. Estamos em Atos capítulo 17, eu vou começar a leitura no versículo 15, mas estamos em frente do capítulo todo. E os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça e com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Essa é a palavra de Deus. Pai, te agradecemos pela tua palavra lida nesta hora. Te agradecemos, Senhor Deus, porque ela é palavra viva e eficaz, e pedimos que ela
ache lugar em nossos corações. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Se você estava a acompanhar atentamente essa série, o Evangelho a todos os povos, hás de ver que tivemos a ver Paulo indo para vários lugares e, em algum momento, Paulo chega a ser impedido pelo Espírito para não ir levar o Evangelho. É muito difícil começar a pensar, como é que Deus pode dizer, você não vai para esse lugar? Paulo tentou ir ao leste, não deu para ir, tentou ir a Bitínia, lá para o sul, também o Espírito de Jesus disse, você não vai para lá. E quando estava em Troade, ele ouve uma mensagem, teve uma visão de um homem da Macedônia que lhe convidava, venha, nos ajude, e certamente isso aconteceu. Foi em torno dos que nós olhamos na semana passada, Paulo estando ali na palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, e numa situação difícil. Falamos na semana passada que temos que perseverar em meio à adversidade. E Paulo estava aí, chegou a ser aprisionado, se lembram da história, foi colocado ao público, chicoteado e tudo mais, e eventualmente colocado na prisão. E Deus, de forma miraculosa, abre as portas da prisão e o carcereiro quase se mata. Mas Paulo diz, não se faça isso, nós estamos todos aqui e vamos, não se mate, não faça tamanho mal contra ti. E sabemos que no fim, esse homem também se converte. Lembram? Até aqui, apesar da adversidade, apesar de toda a repressão e a oposição, encontramos Paulo a trabalhar e há resultados. Há um sucesso na pregação da palavra e encontramos que Lídia, uma das mulheres ali em Filipos, ela aceita Jesus e o carcereiro e toda a sua família confessam Jesus e são batizados. É incrível ver isso. O sucesso do Evangelho não está nos números gigantescos, está no fato de pessoas receberem Jesus como Senhor e Salvador. Então, Paulo passa por Anfípolis e Apolônia, e quando chega a Tessalônica, ele começou sempre a estratégia de Paulo, onde ele entrava primeiro na sinagoga, pregava o Evangelho para os judeus e depois ia para os gentios. Sempre foi. Nas 4 províncias em que Paulo estava a passar na sua viagem missionária, fez isso sempre. Chega à sinagoga, fala do Evangelho e depois sai, fala para os gentios. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados, quando esteve em Tessalônica, ficou 3 semanas ali a falar a palavra, a instruir a palavra, tanto que, como teve que sair corrido daquela região e foi até a Bereia, nós entendemos que Paulo mais tarde manda a Timóteo com uma carta para continuar o ensino às pessoas em Tessalônica. Então sai e Paulo vai, diz a palavra de Deus que ele foi a Bereia, e na Bereia os judeus que não haviam crido na palavra lá da Tessalônica, o que eles fazem? Eles vêm e fazem perturbação mesmo na Bereia, para que Paulo mais uma vez pudesse ser impedidos de anunciar o Evangelho. É incrível como sempre vamos ter oposição de várias ordens, de várias fontes, mas o importante é que nunca percamos de vista o mandato de Deus. Até Jasón ficou implicado por ter hospedado a Paulo e os seus colegas. E encontramos que tudo isso acontece, mas no fim, os irmãos, para que não houvesse uma grande intensificação daquela oposição, daquela repressão dos que não criam, então eles deixam que Paulo saia, vai então a Atenas. É o que nós lemos no versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegando lá foram à sinagoga, mas não mudou de estratégia e não mudou do Evangelho, a mesma mensagem. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Eles queriam ver se Paulo não era apenas um homem que trazia discursos que não tinham bases.
e eles conseguiam confirmar que a palavra era mesmo aquela que Deus deu. E como vemos no versículo 13, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra estava aí sendo apregoada e Deus estava a ser anunciado por Paulo na Bereia, então eles excitaram as multidões e eles mandaram assim motins para poder impedir o avanço do Evangelho. Hoje estamos a começar no versículo 15, é onde Paulo ele está agora em Atenas. Quando ele sai de Bereia, ele vai a Atenas. Então, falei que vamos estar a olhar esse texto partindo do que eu chamei comunicando o Evangelho num mundo cético e sincretista. Comunicando o Evangelho num mundo cético e sincretista. É um mundo de pessoas que nada tem a ver com o Evangelho. Pessoas que se opõem ao Evangelho, pessoas que são religiosas, mas não têm nada com o Evangelho. E muitas delas envolvidas em grandes misturas de religiões e tradições. E certamente é o que nós vemos. Quando você entra, Atenas era, em termos da história, o lugar mais civilizado, mais desenvolvido que podia se ter no mundo de então. Era um lugar, se você quisesse falar sobre a arte, quisesse falar sobre as ciências, quisesse falar sobre as filosofias, este é o lugar. Atenas era o Oxford ou Cambridge dos nossos dias. O lugar onde o amor pelo conhecimento era evidente, praticado e era assim promulgado como nunca em nenhum outro lugar havia. Mas nessa altura que Paulo entra em Atenas, Atenas já estava numa situação muito perturbada. Eles, por causa deste egoísmo e voltando-se para si, eles começaram a procurar nada mais senão questões pessoais que pudessem lhes trazer o bem próprio. E Paulo chega num auditório muito diversificado. Você vai ler nesse texto, vamos ver mais tarde, que o auditório de Paulo não era composto apenas por esses filósofos. Tinha os religiosos, homens piedosos, bem religiosos e também fatalistas. E havia os homens tementes a Deus, essas são pessoas que adoravam mesmo a Deus. Mas havia os cidadãos comuns que não ligavam para nada do que estava a acontecer, senão apenas aceitar que a vida é assim mesmo. E tinha os epicureus. Os epicureus, esses eram homens que buscavam o prazer. Eles não queriam nada que trouxesse dor na sua vida, até tinham medo de pensar que a morte podia chegar. E os estoicos eram os panteístas. Eles acreditavam que Deus é tudo e tudo é Deus. E vamos ver o argumento de Paulo, que ele está a começar a atacar esse tipo de entendimento sobre a vida que tanto os epicureus quanto os estoicos tinham como parte do seu auditório. Agora a pergunta que você e eu temos: como é que eu posso comunicar o Evangelho num mundo tão cético como este, num mundo tão sincretista como este, num mundo tão adverso como este? Como é que nós devemos comunicar o Evangelho? Número 1, como é que eu posso fazer isso? Não sei se eu consigo usar essa maquininha nova. Está funcionando? Está ligada? Ok. Como é que eu posso... O outro? Como é que eu posso anunciar o Evangelho para um povo tão diversificado como este povo é? Primeira coisa que eu quero que você observe é que precisamos de defender o Evangelho com lealdade e convicção. Defenda o Evangelho com lealdade e convicção. Quando Paulo chega em Atenas, diz a Bíblia, e os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Paulo não queria fazer isso sozinho. Era uma nova comunidade, um novo contexto, uma nova realidade. Ele não foi a nenhuma sinagoga até agora, ele ficou, e ele mandou que Silas e Timóteo pudessem vir. Mostra aí a ideia de equipa, o desejo de anunciarem junto o Evangelho. Versículo 16 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas,
e seu espírito se comovia em si mesmo. Essa palavra comovia é muito forte, significa o seu espírito estava perturbado, ele estava agitado, ele estava atônito, ele estava condoído com a realidade que ele estava a ver. A razão dessa perturbação interna na vida de Paulo era por conta da cidade estar totalmente entregue à idolatria. Eles tinham deuses por tudo quanto é lado. Alguns comentaristas dizem que em Atenas havia tantos deuses quanto os homens da cidade. As palavras eram multidões de deuses e é o que eles tinham naquela cidade. Paulo não podia aguentar isto. Eu não sei como é que é o seu coração e meu quando entramos na cidade, vemos pessoas a viverem em promiscuidade, vemos pessoas a adorarem os seus ancestrais, vemos pessoas a entrarem em estilo de vida que não é regrada e não é compatível com a palavra de Deus. Provavelmente, como Paulo, você e eu ficaríamos assim atônitos, ficaríamos perturbados, ficaríamos constrangidos e não felizes com o que os nossos olhos estariam a ver. Paulo foi assim, e eu creio que essa palavra é deixada para ti e para mim, que nós precisamos de prestar atenção àquilo que está ao nosso redor, precisamos prestar atenção às maldades à nossa volta e precisamos, como está no boletim, denunciar o quê? O erro, anunciando a verdade para que as pessoas sejam transformadas e venham a uma relação com o Deus da Bíblia. Então, Paulo estava assim. Diz o versículo 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Entrava tanto com os judeus, outros religiosos, e diz o texto, todos os dias. Não havia dia algum dia solitário que Paulo disse, não, esse dia aqui é para ficar dormindo, eu estou cansado, já falei muito sobre as coisas boas de Jesus, eu quero me dar férias. Não, diz que todos os dias, na praça e com os que se apresentavam, ele anunciava o Evangelho. Em outras palavras, o nosso Evangelho que nós já recebemos e o conhecemos, não é para um grupo seleto ou um grupo específico, mas é para todas as pessoas. É o que o texto diz. Diz que ele estava aí na praça, aí disputando com todos, mas também qualquer um que aparecesse lá, ele havia de ouvir o Evangelho. Como é que seria a nossa igreja hoje se nós ficássemos tão perturbados com a realidade da nossa sociedade e as pessoas que passam no nosso meio, no trabalho, na escola, na comunidade que vivemos, nas praças onde passamos, nos mercados que nós entramos, como seria a vida da nossa cidade e como seria a igreja na qual nós fazemos parte se cada um de nós se sentisse perturbado com a realidade pecaminosa da sua cidade, se sentisse perturbado com a situação dentro da sua própria família, de pessoas que não temem a Deus. Amados, eu quero propor que nós seríamos uma igreja não só sem espaço para agregar pessoas, mas seríamos uma igreja que estaria ali ligada com os propósitos de Deus, como foi lido no Salmo 67, que todos os povos ouçam o Evangelho, todos os povos temam a Deus. Seria assim. E espero que não seja tão tarde que você e eu comecemos a arregaçar as mangas e nos propunhamos a essa obra de anunciar o Evangelho da verdade, assim denunciando o pecado. Amados, Paulo continuou fazendo esse trabalho. No versículo 18 diz, e alguns dos filósofos, veja como o auditório de Paulo era, desde homens religiosos e simples cidadãos, e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam. Essa palavra contender não é uma conversa tipo, e aí, como foi o dia hoje? Não. Ela diz, Paulo, diga-nos, por A mais B, prove o que estás a falar é realmente algo digno de ser ouvido.
Nós estamos aqui, não temos tempo a perder, queremos ouvir uma coisa coesa, uma coisa bem estruturada, uma coisa que tem valor. Não nos faça perder o nosso tempo. Era assim o clima que essa palavra aqui comunica, diz, contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paralelo? O que quer dizer? Está falando coisas que para nós os filósofos não faz muito sentido. Está falando coisas que é estranha aos nossos ouvidos. Eu já falei que os epicureus eram homens que buscavam sempre o prazer, queriam ver uma vida de bonança, uma vida tranquila, dor não é com eles, pensar na morte não é demais, isso atrapalha a cabeça. Simplesmente temos que pensar que tudo vai estar bem, tem que ficar bem e sempre será bem, mesmo sem perceberem que a única fonte desse bem é Jesus, que morreu na cruz e que Ele pode trazer a mudança radical. Mesmo sem Ele, eles acreditavam que tudo podia ir de bom ao melhor e podia sair de um nível para o outro, mesmo sem precisar da salvação nem da vida com Cristo. E os estoicos eram essas pessoas que eram muito moralistas, eram pessoas voltadas ao trabalho e a dignidade social era muito importante. Chegavam, dizem alguns comentaristas, chegavam os estoicos a dizer, se eu não posso ter uma dignidade social, moral, eu prefiro morrer. Era tamanha a posição deles no tocante a essa dignidade social. E sabemos, alguns de nós estamos agora a pensar, que vida cruel esses filósofos, esses moralistas estoicos eram. Antes de apontar muito o dedo para eles, paremos e olhemos quantas vezes nós emulamos mais a nossa vida socioeconômica do que emulamos a vida com Deus, a vida piedosa com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa relação com Deus. E simplesmente essa era a vida deles. E Paulo vai mais para frente mostrar-lhes que Deus não é tudo, nem tudo é Deus, e nem tampouco essa paz, esse prazer que buscam por esforços próprios é possível e é fora de uma relação pessoal com Deus. Então Paulo continua, quando lhe falam o que você vai falar, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles ainda não tinham o conhecimento disso que está acontecendo aqui. Eles não tinham ouvido o Evangelho nesse tom. Lembra que esse é um campo tão diferente de todos os outros campos que Paulo já tinha ido. Noutros tinham os judeus, homens bem tementes a Deus, conheciam as Escrituras. Mas aqui é um auditório que tudo quanto conhece são as filosofias, arquiteturas, artes e muito mais que podia-se falar no mundo de então. Então Paulo está aí sendo questionado. Quem és tu? Que coisas tens a trazer para nós? Que doutrina é essa que falas para nós? Em outras palavras, Paulo diz ensinamento. Que novo ensinamento é este que traz para nós? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Como é que é? Nunca tínhamos ouvido isso. Isso é estranho nos ouvidos. Espero que quando você prega o Evangelho lá no serviço, na escola, em algum lugar que Deus te dá a oportunidade, as pessoas dizem, que coisa é essa? Nós não temos ouvido ainda dessa maneira sobre essa mensagem que tu falas. Mas só pessoas vão poder questionar se elas ouvirem-nos a falar, não é verdade? Se nós não nos propusermos a falar, a anunciar a mensagem e denunciando o erro, as pessoas nunca vão saber. Aqui o texto diz, pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. O melhor lugar que você e eu podemos estar é quando podemos colocar pessoas numa posição de fazerem perguntas. Amém? Jesus nunca teve problemas com perguntas. Nunca teve problemas que as pessoas fizessem perguntas. Aliás, ele queria fazer perguntas. Aliás, ele fazia perguntas para as pessoas pensarem, refletirem. E aqui, se você pode levar o seu colega no serviço, se pode levar o seu colega lá na escola, lá na universidade, lá no seu bairro, a fazer perguntas, que é isso mesmo que tu quer dizer? Que privilégio
você e eu podemos ter quando podemos colocar o nosso ouvinte para fazer perguntas, porque agora nós estamos na posição de anunciar a verdade inquestionável exarada nas Escrituras. Então, pois, queremos saber que coisas são essas. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Era um povo fofoqueiro, mas fofoqueiro das notícias que estavam a acontecer. Falavam das filosofias, falavam das histórias, falavam do que estava a falar. E agora estão a ouvir um homem que está a trazer uma mensagem da qual não estavam fofocando na altura. Que coisa é essa? Queremos conhecer essa coisa que tu nos trazes. Então, tanto os nativos quanto os estrangeiros. Como podíamos colocar a nossa nação toda em reboliço, entendendo que estamos a trazer uma mensagem que eles não entendem? Como seria bom conturbar a cidade nossa por uma mensagem do Evangelho e a ponto deles começarem a dizer, mas que mensagem é essa? Nós seríamos das pessoas as mais felizes, porque estaríamos a anunciar a verdade irrevogável, a verdade inquestionável, a verdade verdadeiramente verdade, que é a palavra de Deus. E assim foi. Essa era o anúncio. A segunda coisa que você deve fazer, quando você chega num ambiente de pessoas céticas e sincretistas, pessoas que não aderem facilmente ao Evangelho, pessoas que acham que as suas filosofias e suas posições e as suas tradições são melhor do que nada mais, você precisa não só defender o Evangelho com lealdade e convicção. Alguns falam do Evangelho como se fosse, bom, sabe o que? Não, fale com convicção, porque é uma coisa que você acredita. A segunda coisa que tens que fazer, confronte a cultura do ouvinte com mansidão e misericórdia. Confronte a cultura do ouvinte com mansidão e misericórdia. Versículo 22, 23 nos dá essa ideia. E estando Paulo no meio de Areópago, disse, veja como ele faz. Ele não chegou a dizer, vocês estão a fazer coisas que não estão aqui. Porque vocês têm muitos deuses, é só isso que a vida traz. Ele não chegou atacando as pessoas em Atenas. Ele veio no espírito manso, no espírito de misericórdia. Eles mereciam mesmo receber umas chicotadas, mereceria ouvir uma palavra veementemente dura sobre a atitude e comportamento deles, mas não foi assim como Paulo entrou na comunidade. Diz o texto, quando ele chegou e disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, vos vejo tão religiosos, a palavra usada ali é religiosos, ok? Vos vejo tão religiosos. Na verdade, era uma grande superstição, porque eles adoravam a esses vários deuses, havia Deus para tudo quanto é coisa. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo chegou e disse, eu sei que vocês são religiosos, não há dúvida, está patente no vosso meio que vós adorais algum Deus. Na verdade, não só, são vários. Você tem diversidade de divindades no vosso meio. Há o arsenal de deuses na vossa comunidade. E lembra que ele está aqui num ambiente tão adverso, tão composto de pessoas de várias vertentes do saber. E ele vai e diz, eu vejo a vossa religiosidade. Sabe, se há uma coisa que nós, como africanos, temos, somos muito religiosos. É por isso, quando as coisas não funcionam e quando começamos a pensar se oramos ou não oramos, não nos custa tentar inventar, falar para tantos, evocar tantos espíritos dos ancestrais, quanto podemos lembrar, dizendo, vós que estáis mais perto do Criador, levem as nossas preocupações. Nós temos isso.
É por isso que as pessoas fogem, vão para os lugares, vão consultar, vão para aqui, vão para lá, procuram soluções diversas. E porque acham que podem encontrar, porque são religiosos. E eu quero aqui, Paulo traz uma palavra, parece que é, na verdade, dizendo continue, mas não está dizendo continue. Ele está dizendo, vamos começar onde vamos começar, dizendo, reconhecendo quem eles são. Vocês são muito religiosos. Então, quando ele fala assim, o texto diz, olha, porque passando eu e vendo os vossos santuários. Não estou a inventar isso aqui. Não é uma coisa que achei que pode ser feita. Não é uma coisa que eu penso que é possível de acontecer. Eu estive aqui, você poderia ter dito, eu estava à espera de Silas e Timóteo, e quando eu estava aqui andando pela cidade, sabe que Paulo podia ter ficado num mundo como Atenas, podia se maravilhado com a arquitetura, não é isso? Quando as pessoas viajam, vão para as Europas, vão para outros países. Aliás, a nossa cidade de Maputo é uma das urbes com arquitetura diversificada. Você vai para a Praça da Independência, você começa a olhar como está, começar com a catedral, e olhando para o concelho, para o município que nós temos, e olhando para a Casa Velha, que está há muita coisa boa nessa cidade. Vai para o nosso porto, vai para os caminhos de ferro, sabe aquela estátua lá onde tem uma mulher com cobra? São coisas que deviam, quando você anda na cidade, uau, o que isso significa? Paulo, em vez de ficar maravilhado com a diversidade da arquitetura e as filosofias e tudo que acontecia lá, o que mais perturbou-lhe não foi tudo isto, foi a religiosidade deste povo que estava aí adorando deuses falsos. E ele vai e fala, foi o que eu vi quando estava passando aqui. Mas ele não foi atacante, mas foi persuasivo na sua abordagem. E isso requer um espírito de mansidão. A Bíblia diz, se alguém for encontrado em erro, vós que sois espirituais, tratai do qual? Com quem? Com o espírito de mansidão, que mostra a nossa benignidade, o nosso cuidado, que reflete a imagem de Cristo, que reflete o cuidado de Cristo. Lembra como Jesus foi com Judas? Mesmo sabendo que o havia de trair, ele o amou até ao fim. É esse espírito de mansidão em Cristo, esse espírito de misericórdia, de não dar o que as pessoas merecem, que deve ser parte da maneira como nós anunciamos o Evangelho. Sei que vocês são tão religiosos. Eu vi isto, não fui contado. Eu estive ali e no meio de tudo que eu vi, havia um que era chamado ao Deus desconhecido. Há histórias faladas de calamidades que aconteceram naquele tempo em Atenas, que Epimênides chegou a dizer, olha, chega assim, deixem vacas no caminho, onde uma vaca baixar, coloquem lá uma estátua de um Deus desconhecido, coisa assim. É interessante como essa gente cumpria com coisas que não tinham muito a ver. E então, Paulo declara para eles, ok, eu sei o que está acontecendo, mas também tem um Deus que não sabe. É esse Deus que parece uma perturbação para vocês, que eu estou a anunciar para vós. Então, Paulo diz, vocês oram a ele, mas não o conhecem. Mas eu não quero que vocês continuem na vossa ignorância, eu quero vos anunciar quem ele é. E então, Paulo faz isso. Vamos confrontar a cultura. O confronto não significa necessariamente ser provocador. O confronto significa ter a habilidade tática de apresentar o Evangelho para que as pessoas se coloquem numa posição de dizer, o que estamos ouvindo agora? E isso vai cativar a atenção das pessoas, e cativando a atenção das pessoas vai fazer com que eles ouçam e ouçam nada mais, senão a verdade libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vai fazer o quê? A verdade nos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos anunciar esse Jesus, que é a verdade, é a vida, sem o qual nós não podemos ir a Deus. Esse caminho sem o qual nós não podemos ir a Deus.
Então, só isso acontece quando, de forma intencional e proativa, nós anunciamos as boas novas, confrontando a cultura à nossa volta. O problema é que nós somos tão conformistas. Nós somos tão conformistas e queremos ser politicamente corretos. Ouviram o que eu disse? Queremos ser politicamente corretos. Procuramos falar de uma maneira tal como se nós concordássemos com o que está a acontecer. E quando fazemos isso, não há o confronto à cultura. O confronto, como eu disse, não é ataque, mas é apresentar a verdade de forma tática, objetiva e incontundente, para que a pessoa diga, acho que tem que escutar isso aqui. E quando você faz de forma adequada, às vezes você confronta a cultura fazendo o que a cultura não faria. Vamos supor, tem uma irmã aqui que me falou uma vez que ela entrou no Chapacém e quando chegou no Chapacém, o lugar onde ela sentou tinha saído alguém que saiu naquela paragem e tinha um telefone, ok? Esses smartphones que tem, estava ali. E ela quando fez, tem telefone, pegou e o rapaz estava a passar, pediu o motorista, pare, parece que é o telefone daquele senhor. E ela parou, o carro parou e ela entregou o telefone para aquela pessoa. Não é história, foi contada por alguém que viveu isso. Então, quando nós podemos mostrar o que o povo não faz, dizem que a pessoa nunca se viu isso. Poder ter levado o telefone para casa. Quer dizer, é tua sorte. É tua sorte. É como ainda apanha a carteira de alguém cheia de notas. Deus me abençoou, não abençoou nada. Vai lá entregar a carteira da pessoa, porque ela precisa desse dinheiro, ok? E tem o BI dele, tem carteira de condução, precisa dessas coisas. E muitas vezes achamos que é bênção de Deus. Vai procurar um lugar sério para fazer a entrega de condução. Então, quando fazemos esses atos que o povo acha que não é possível, é quando nós confrontamos o quê? A cultura. Quando mostramos o amor a alguém que não dá para amar, porque o camarada mesmo é chato. Eles começam, como é que é capaz de lidar com aquele sujeito daquela maneira? Então começam a perceber, há alguma coisa diferente na vida desse jovem, há uma coisa diferente na vida dessa mulher, há uma coisa diferente na vida desse homem, porque a maneira como trata é diferente, não é assim que nós fazemos. Ok? Então começamos a agir assim. Eu sei que ninguém ainda apanhou carteira, ninguém guardou, ninguém ainda apanhou o telefone, guardou, mas quando acontecer, lembra, há exemplos já acontecidos. Então, número 3. Qual é a outra coisa que podemos fazer? Não só defendemos a nossa fé de uma forma zelosa, como foi o caso aqui, Paulo foi bem zeloso com a sua fé, mas também confrontamos a cultura de uma forma tal que ajamos com mansidão e misericórdia, mas também devemos comunicar esse evangelho apresentando o evangelho nesses moldes. Muito diferente. Apresente o evangelho com simplicidade e clareza. Simplicidade não significa ser simplista. São duas coisas diferentes. Às vezes ficamos tão simplistas, mas simplicidade é esse empacotamento do evangelho de uma forma que quando alguém o vê ou o ouve, ele diz, eu creio que entendo sim. Estou a ver para onde está indo com essa mensagem. Então, apresente o evangelho com simplicidade e clareza. Os versículos 24 a 29 falam disso. Então, Paulo começou a explicar quem é esse Deus que eles adoravam sem o conhecer. Quem é esse Deus? Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Vamos parar aí. Como é que é? Deus que fez o mundo e tudo quanto nele há. O que eu falei que os estoicos pensavam? Que Deus é tudo e tudo é Deus. E os epicureus, a vida, essa coisa de dor não é comigo, a vida vai ser boa em todo o tempo. Não vamos pensar que vai haver mudança no tempo da ressurreição. Vamos ver mais para frente. Então, Paulo diz, vocês não conhecem, mas sabe quem ele é? Ele é um Deus criador, que fez todas as coisas. E que não é, o que significa? Tanto o homem, quanto essas imagens que vocês adoram como Deus, e tudo isso
é fruto da ação de Deus em termos de criação. Não em termos de criar ídolos, mas em termos de criação, tudo foi feito por Deus. Portanto, não podem adorar o que foi feito por Deus e dizerem que está a adorar a Deus. Porque adorar a criação de Deus não é adorar a Deus, isso chama-se idolatria. Idolatria é só para aquele tempo? Não. Você pode ter muitas idolatrias na sua vida. Às vezes você pode idolatrar o seu próprio emprego, idolatrar a sua própria casa, carro e coisas que Deus te deu. Em vez de adorar a fonte de onde essas coisas vieram, você agora está enamorado, vendido e perdido na multidão das bênçãos de Deus, esquecendo a fonte da multidão das bênçãos que Deus traz. Posso ter um amém? Amém. Quantas vezes ficamos tão envolvidos com isso? E Paulo diz, esse é o Deus que eu vos anuncio. Ele fez tudo, sendo o Senhor do céu e da terra. A palavra Senhor significa dono de, ou proprietário de. Significa que Deus é tanto proprietário do céu quanto da terra. Não há nada, absolutamente nada no céu e na terra que não seja da parte de Deus. Não, Ele é esse Deus, não habita em templos feitos por mãos humanas. O que havia em Atenas? Vários santuários, não é isso? E várias imagens, por tudo lá, feitos por mãos humanas. Ele não habita nesses templos feitos por mãos humanas. Aí, Paulo está a apresentar o Evangelho de uma forma objetiva, simples e objetiva, e tão clara. E ele diz, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Esse Deus é autossuficiente. Não precisa da sua barganha, não precisa das coisas que você dá para ele ser Deus. Ele é Deus por fato de ser Deus. É onde vem quando você dá as suas ofertas e dízimos, dá o seu tempo, usa da mordomia cristã. Não é porque Deus precisa de ti, porque Ele pode fazer coisas, mas Ele quer que você seja um homem ou uma mulher com o coração quebrantado, coração transformado, que sabe o que é viver em obediência. Quando Deus diz dá, então você dá, porque você sabe que é a coisa boa, porque Deus assim fala que nós devemos dar. Trazer a casa do Senhor o quê? Os dízimos, não é? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Quantas vezes nós temos tanta coisa sobejando em nossas próprias casas, ou não sobeja, mas a prioridade é para nós, e esquecemos que a casa de Deus também merece os cuidados. Eu não sou obstetra, nem ginecologista, para saber que quando uma senhora está no estado de gestação, pode comer o que ele comer, a criança é que se beneficia primeiro e antes de mais nada. Sabiam disso? Há senhoras que são anêmicas quando estão à espera de bebê, mas a criança nasce gordinha, bem fortinha. Deus é fixe, Ele é mesmo bom, da maneira como Ele pode tratar as coisas. Portanto, Deus faz coisas boas. A sua contribuição, o seu contributo, a sua participação é realmente ato de gratidão a Deus e um ato de obediência a Deus. Não é porque Deus precisa disso, mas Deus quer que a sua obra avance, e para que ela avance, Ele te dá o privilégio, a responsabilidade e a alegria de poderes contribuir para que a obra de Deus possa avançar. E diz o texto, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos. Não é isso que diz o texto? Veja lá, versículo 25. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Viram o que diz? Se tu estás vivo e eu estou vivo, é porque quem nos dá essa vida? E se tens fôlego, respiras, é porque Deus nos dá isso. E não só, e diz, e todas as coisas. Da última vez que eu vi meu dicionário, todas significa todas. Ok? Não está a falar parcialidade. Não está a falar que há uma coisa que fica por fora que Deus não faça. Tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo que Deus tem, tudo vem de Deus. Ok? Você diz, mas também os meus pecados, tudo. Não, Deus não está a dar isso para você. Esse é o fruto da sua desobediência. É o fruto de não viver pela palavra. E diz o versículo 26.
E de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra. O que ele está falando aqui? Se você ler a sua Bíblia, vai se lembrar que em Gênesis, Deus fez quem? Adão e Eva. E no livro de Romanos, capítulo 5, aí a Bíblia fala de quem? De Adão, do primeiro Adão e do segundo Adão. Então, ele volta para as coisas básicas, com essa simplicidade e com essa clareza. Diz que Deus, em tempos idos, fez tudo isso. Ele ordenou, ele estabeleceu as coisas. Esse mundo não é um caos. Não é um caos porque Deus é quem o sustém. É Deus quem o preserva. Para que buscassem ao Senhor. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, vocês precisam de buscar o Senhor. Esse Deus que vocês não sabiam quem ele era. Buscassem o Senhor. Se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Nós adoramos Emmanuel, não é isso? Deus conosco. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Sabe, dois poetas fazem. Paulo faz a citação de um desses poetas na carta a Tito, capítulo 1, versículo 12. Ele faz citação desse mesmo poeta, Epimênides. Epimênides é um desses poetas e o outro era Arato. Eram esses dois, que Paulo está a referir, esses dois poetas. Então, está dizendo, entre os vossos poetas, essa coisa que eu ouvi falar também já diziam. Por que Paulo vai usar material extra-bíblico para defender a fé? É porque coisas que estavam sendo faladas por esses poetas tinham alguma ressonância com a verdade bíblica. Não estava dizendo que essa é a verdade bíblica, mas ilustrava. Era para trazer o assunto em casa. Vocês já ouviram, já leram os vossos poetas. Porque lembra que Paulo está a falar numa comunidade academicamente estruturada. Gente que lia, gente que entendia das coisas. Paulo diz, vocês já leram esse camarada aqui. Ele viveu, Epimênides vai lá para o ano 600 a.C. e Arato vai dos anos 310 a.C. Mas mesmo assim, como vocês prezam literatura, essa pessoa é real. Então, vejam, até os vossos poetas falam a favor desse Deus que vocês adoram sem conhecer. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Não podem, os estoicos, não podem dizer que a divindade é Deus é tudo e tudo é Deus. O vosso ouro é a vossa prata, pedras esculpidas por aí fora. Não faz sentido. A apresentação clara, objetiva da palavra de Deus, esclarecendo o Deus que eles adoravam saber. A última coisa é essa. Chegou lá? A última coisa é esta. Se queres comunicar o Evangelho num mundo cético e tão sincretista, onde as pessoas vivem dessa maneira, engaje a cosmovisão dos ouvintes com a essência do Evangelho. Engaje a cosmovisão dos ouvintes com a essência do Evangelho. Veja o versículo 30, versículo 34. É o que diz lá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Quando há arrependimento, o que acontece? Nós mudamos de sentido ou de direção. Costumo dizer que arrependimento é a descrição de um ângulo de 180 graus. Se você ia nessa direção, você descreve um ângulo de 180 graus, simplesmente tens o arrependimento, que é abandono de onde você ia e fazia e indo para a nova direção e novo caminho. Isso é arrependimento, é deixar. Agora diz que é assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. Então, quando há arrependimento, há essa mudança drástica, radical de posicionamento. Não mais quero seguir ao diabo, os seus anjos e os seus companheiros. Eu quero seguir a Jesus e a verdade que ele é na essência. Então, Paulo começa a apresentar isso. Olha, Deus já preparou alguém. Paulo não queria deixar isso no vazio, porque a mensagem que ele queria apresentar não era apenas explicar o que adoravam sem saber, é mostrar que Deus providenciou
a solução para que houvesse uma mudança na vida deles. E para isso tinha que apresentar Jesus de forma um pouco mais objetiva. O Evangelho, claro, que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, o Evangelho é definido lá, que mostra que Jesus veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Essa é a definição do Evangelho. Então, Paulo está a apontar para esse Jesus, que não só veio, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, mas dizendo que por meio dele as pessoas haviam de ser julgadas. Porquanto tem determinado, versículo 31, um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Quem é esse varão? Esse varão é Jesus. E disse, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quando começou a falar da ressurreição, ela aí engajou a cosmovisão deles, porque agora começou a colocar num contraste, porque eles não acreditavam. Essa coisa de ressurreição não é plausível num mundo filosófico e do pensamento tão alto que eles tinham. Para eles a vida vai ficar boa assim, vai melhorando cada vez mais, vai melhorar cada vez mais, não há fim. Mas agora dizer que vai morrer e vai ressuscitar, o que eles estão a falar? E falar, talvez, se pudesse falar como falou em Tessalônica, que havia de haver, que isso havia de haver arrebatamento, também iam ficar confusos. Mas é importante colocar a cultura em confusão para que a cosmovisão deles, a maneira deles de verem o mundo, seja contrastada com a maneira como a Bíblia vê e lê o mundo. E quando se entra nesse contraste, então há um momento de tomar decisão. Ou você diz sim, ou você diz não, ou você fica no muro. E veja o que aconteceu. Qual foi a reação deles? Depois que ele falou da ressurreição, versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns fizeram o quê? Escarneceram. E outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Entre os quais estava Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. 3 coisas que aconteceram. 3 respostas, 3 ações. Depois de ouvirem da mensagem, há 3 coisas que aconteceram. Número 1, houve rejeição. Não é? Houve rejeição. Diz o texto aqui. Depois que ele falou, começaram a ouvir da rejeição. Uns escarneceram. Mandaram ouvir com Paulo. Essas coisas que ele vai falar não fazem sentido. Nós não queremos ouvir isso. Quase dizendo, sai daqui. A segunda resposta, a segunda reação. A primeira foi rejeição, não é isso? A segunda foi relutância. Relutância. Acerca disso te ouviremos outra vez. Ficaram no muro. Nem queremos dizer que não, nem queremos dizer que sim, mas olha, vamos pensar sobre isto. Relutância. E a terceira resposta foi receptividade. Responderam em fé. E diz o texto que alguns, entre eles, o Areopagita e uma mulher chamada Damaris, e outros tantos responderam para a fé. 3 coisas, 3 reações. 3 reações quando você prega o Evangelho. Uns vão rejeitar, outros vão ficar relutantes. É bom lugar para estar, porque você tem chance de voltar. E outros vão receber. Então não fique confuso, nem fique tão chateado. Se você prega o Evangelho e não responde na primeira vez, há sempre uma segunda vez para você continuar a anunciar a mensagem. Então, essas coisas que nós vimos hoje constituem algumas formas ou algumas abordagens que você e eu temos que ter quando anunciamos o Evangelho do Senhor. Amados, Deus tem nos chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele tem nos instruído na sua palavra que o Evangelho é para todos os povos. E Ele tem nos chamado para que nós possamos ser portadores dessa mensagem. É quando o Jesus ressurreto aparece no meio dos seus discípulos na montanha que Ele tinha designado, em Mateus capítulo 28, nós lemos o seguinte, não é? É-me dada toda a autoridade onde? No céu e na terra. Indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. 3 coisas importantes ali. Nós vamos pregar a palavra com autoridade como Paulo, porque vamos na autoridade de Jesus. Nós vamos pregar e fazer discípulos aqui, porque nós vamos seguir a estratégia de Jesus. E nós vamos avançar ensinando a todo mundo. Por quê? Porque contamos com a presença de Jesus. Você está do lado mais forte contra todo mundo. Por isso não tenha medo de anunciar o Evangelho. Eu quero deixar esta manhã para cada um de nós. Onde é que nós estamos? Será que nós somos intimidados pelo mundo que nos rodeia? Porque estamos voltados com os filósofos, com os religiosos, com os sincretistas, com os céticos e tudo mais. Ah, não, da última vez que eu falei com ele, quase me mataram. Que morra indo para o céu rápido. Não estou a dizer isso. Você pode peça a Deus para dar muitos anos de vida enquanto Ele puder, para que você tenha mais chances de anunciar a verdade. Amém? É minha pergunta para você levar para casa. Quão disposto e pronto estou eu para anunciar o Evangelho num mundo cético e sincretista como este? Vamos orar?